Giro Esportivo. Girando Geral. Olha ele aqui na linha com a gente. A notícia do Esporte Clube do Recife, com ele, Alessandro Matias, do Eu Pratique Esporte. Casa, 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 casa. A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca. Esporte, esporte, esporte. Pois é, viu? Vamos embora. A gente tá na semana pré-carnavalesca, né? Como é aquela música lá? Apareceu a Margarida, leu. Lá não tem essa aí, né? Essa é boa. O Alessandro Matias. Marchinhas de é uma das carnaval. marchinhas, né? Eu não sei se toca aqui em Pernambuco muito. Normalmente toca muito São Rio, São Paulo, Paulo, Rio, isso. São Paulo. Mas apareceu a Margarida, que não é a Margarida, é o Alessandro Matias. Ô, Alessandro, bom dia pra você. Bom início de semana. Semana pré-carnavalesca. Rapaz, essa novela aí, que parece... Pra mim é um carnaval, viu? Com todo respeito aí a tudo que tá envolvendo aí os profissionais. Mas é um belo de um carnaval, Alessandro. Ninguém sabe se o Diego Souza fica, se o Diego Souza não vem, se ele vai, se ele foi, enfim. Vamos embora com você aí, fique à vontade. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, estou longe de ser a Margarida, estou longe. Mas vamos lá, o que interessa, torcedor rubro-negro, amigos da Rádio Vicente FM, bom dia. Acabou agora há pouco a reunião da diretoria rubro-negra e o que é que a gente tem? Não posso adivinhar, lógico, o final dessa história, dessa novela, vamos dizer assim, mas a gente já tem o tom do que foi colocado perante o São Paulo, perante o Diego Souza e perante o Uran, né, que é o empresário do atleta. Vamos lá. Como eu ia dizendo ontem, o Sport quer, o Diego quer, o São Paulo não quer e o Uran, o seu empresário, também não quer. O Diogo porque é apaixonado pelo esporte, o esporte que também gosta do futebol e é apaixonado por ele, viu uma oportunidade. O Uran não quer porque é empresário do atleta e está vendo, lógico, e está certo ele, o din-din, né, o dinheiro, as possibilidades com outros clubes aí de fazer negócio. E o São Paulo quer porque está querendo dinheiro. Então, é um jogo de xadrez. Eu acabei de fazer uma live no canal Eu Pratico Esporte TV ao vivo, sabendo dessa história, né, um pouco antes até aqui de falar com vocês. Mas é o seguinte, ontem a gente colocava, já para chamar também o torcedor que não está acompanhando desde o início, ontem a gente colocava a situação do Diego Souza, do São Paulo, do Uran, né, de toda a negociação, e depois, logo em seguida, eu recebi uma informação que estava uma coisa mais andada, estava mais quente, uma situação mais, uma novidade boa para o esporte, vamos dizer assim. Inclusive, teve gente colocando na internet que jogador está concentrado, que o jogador não pega no celular, que o jogador não tem como falar. Gente, jogador não fica fazendo yoga não, na concentração não. O jogador tem celular, tem computador, iPad, iPod, o que você puder de iPad, que hoje em dia o jogador está linkado. E ontem, lógico que a informação que eu tenho aqui é extraoficial, mas ontem o jogador realmente chegou a esse denominador comum, no caso do Sport e o Diego Souza, com relação aos investimentos do atleta. O atleta cedeu de um lado e o Sport acrescentou um pouco mais, não irresponsavelmente como poderia ser, como muitos queriam, né, no caso, mas o Sport acrescentou um pouco mais, tendo em vista o planejamento de fazer um marketing, né, de camisas, como o próprio presidente deu entrevista, de fazer uma estruturação para que arrecadasse mais e contando, não necessariamente 100% contando com o rubro-negro, porque é paixão, mas vamos lá, vamos dar um exemplo. Vai que o Diego Souza se machucasse ou qualquer coisa ou não rendesse, essa questão de vamos lá, que a torcida se apagaria logo no ato disso aí. Então, não confiando nisso, mas no conjunto da obra e com possibilidades aí de marcas e etc, para esse lado, para ajudar o Sport ceder um pouco mais até do que poderia. São Paulo queria e quer que o Sport use o dinheiro do Everton Felipe. O Sport já disse nessa reunião, e já adiantou para o São Paulo, inclusive, que o dinheiro do Everton Felipe, inclusive, vai ser usado para pagamento de salário do Sport. Então, o Sport não tem a mínima condição de fazer mais nada a respeito financeiro com relação ao São Paulo, nem com relação ao Uran, né, no caso. Mas o Uran tem que aturar um pouquinho do que o Diego Souza quer vir para o Sport ainda. Inclusive está essa dúvida, né, como eu estou dizendo aqui. Então, o Sport vai segurar essa onda. Existem alguns clubes interessados, é verdade, no Diego Souza. Fortaleza, Vasco, São Paulo... Perdão. Fortaleza, Goiás, Vasco, Bahia, e me perdoe agora a memória, o Anderson pode me ajudar aí, inclusive. Fortaleza, Goiás, Bahia e a dupla carioca, Botafogo e Vasco.
Isso, perdão. Obrigado, Anderson, pela ajuda. Memória excelente. Queria ter um filho assim, mas vamos lá. Então, esses clubes estão, dentro dessa lista aí, alguns clubes estão querendo, segundo São Paulo. Vamos lembrar que são jogos de xadrez, tá, gente? São Paulo está dizendo que tem clube, inclusive, que quer ficar com alguns milhões aí para pegar o Diego Souza. Pagamento à vista, com promessas e tudo mais. Mas, quem me disse que isso é verdade? Então, qual é a estratégia do esporte, pelo que eu percebi nas conversas aí com algumas fontes? É que o esporte, o trunfo que é a vontade do Diego Souza vir e o tempo. O tempo é que vai ditar realmente se o São Paulo vai daqui para frente ceder. Porque nesse momento, como o esporte vai investir mais, e o São Paulo já sabe disso, o São Paulo vai tratar, lógico, vai esquecer um pouco o esporte, vai tratar de ver com esses clubes quais as possibilidades. Se não conseguir, meu amigo, o jogador vai ficando, não joga, a torcida cobrando, inclusive, com protestos ontem. Um dos jogadores em tela no processo era o próprio Diego Souza. De Souza não está feliz por lá. Então, é o conjunto dessa obra que vai fazer a dinâmica, vamos dizer assim, dos bastidores desse caso de Diego Souza. Então, o tempo é o maior trunfo hoje do esporte. O esporte não vai movimentar mais uma vírgula para o São Paulo. Como o jogador está alinhado, está certo. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, com relação a isso. Exato. Com relação à reapresentação, só para citar aqui, mas a gente volta a falar, de repente, se alguma curiosidade, alguma pergunta de vocês. Mas hoje o esporte se apresenta, né, novamente, folgou ontem, 13h30, lá no centro de treinamento do Esporte Clube do Recife, em Paraty. Ô Anderson, sabe o que me deixa mais preocupado nessa novela Diego Souza, que virou uma novela, né? Eu não gosto muito quando fica novela, viu? Mas se o Sport, juntamente com sua equipe aí competente da diretoria, tá correndo atrás de outros jogadores. Porque nessa novela aí do Diego Souza, todo mundo tá focado no Diego Souza, se chega, se não chega, e os outros jogadores que estão se destacando aí nos campeonatos, né? Jogadores que estão em clubes grandes, no cenário nacional, que estão parados, que pode ser interessante para jogar uma Série B, numa parceria. Eu fico me perguntando isso aí, viu, Anderson? Não sei se você também e o Alessandro. Será que estão correndo aí por trás de toda essa história, de toda essa muvuca do Diego Souza, atrás de outros atletas? Seria uma das coisas que eu citaria aqui no ar, né? As duas coisas que eu iria citar, você já tocou em uma, é que o esporte também tem que observar o mercado, né? Não pode focar apenas no Diego Souza, tem que estar atrás de outros atletas. Jogadores que estão aparecendo nesse início de ano aí, Campeonato Mineiro, Campeonato Paulista, as principais praças nesse início de temporada, né, nesse primeiro semestre. E segundo, né, o ponto da negociação. Esse lenga-lenga todo do São Paulo em pagar 2,2 milhões de reais ao Sport pelo restante do Everton Felipe. Os clubes do Sul, Sudeste, eles passam a imagem de equipes equilibradas financeiramente, mas a gente percebe que quando há um pagamento em cifras maiores, eles acabam sofrendo para pagar. Eu não entendo isso. Você tem 63 milhões para pagar num jogador. Contratou Pablo, contratou Thiago Volpe, contratou inúmeras peças para esse início de ano. O próprio Hernanes também foi uma novela danada, mas acabou o São Paulo contratando. E assim, 2,2 milhões de reais, o que é esse dinheiro para o São Paulo? Né? Tá de uma certa maneira buscando uma vinda do Diego Souza para abater esse dinheiro, é como se não quisesse pagar. Na verdade, não é essa quantia toda, né, que o São Paulo está querendo. Ele quer um abatimento desses 2.200 que o Sport tem direito. Tudo bem, mas só de você procurar um abatimento e antes dessa negociação, né? Exato, o São Paulo não tem interesse de negociar com o Sport em nenhum momento. Vou ser bem sincero. Se o Diego Souza tem. E o pior de tudo isso, o empresário não tem interesse de negociar com o Sport. E o mais interessante é que antes dessa negociação, o que a gente pode perceber? Um São Paulo querendo parcelar essa quantia. Isso. O São Paulo, em momento algum, quis pagar essa quantia por inteira, está sempre buscando parcelar, embargar, para que o Sport demore a receber esse restante do Everton Felipe. Isso é o que me chama a atenção, né, nessa negociação. Sim, Alessandro. É bom lembrar, Moisés, deixa eu participar desse latifúndio, como diria um amigo meu, a sua pergunta a respeito de olhar mercado. O Sport não vai deixar de olhar mercado, foi uma das minhas perguntas em alguma das coletivas aí com o Nelo, o diretor de futebol do Sport do Recife, e o Nelo disse o que já tinha me falado em off, mas é bom sempre perguntar para o torcedor estar sabendo, que não vai parar, lógico. Agora, o caso Diego Souza
pelo poder de marketing, pelo poder de futebol, o ídolo, essa coisa toda, o Sport só foi atrás do atleta, aliás, me corrigindo agora, perdão, o atleta veio atrás do Sport por causa de algumas singularidades lá dentro do São Paulo. Então, o Sport não foi atrás porque não tem dinheiro, jamais, em tempo algum, o Sport iria atrás de Diego Souza, porque é um clube hoje, com todo respeito, mas é um clube quebrado, um clube que está lutando, almoça para poder arrumar o dinheiro do jantar. Então, o Sport não vai atrás de jogador tipo Diego Souza. É bom ficar bem claro isso, o torcedor não achar que o Sport está com condições, não está. Agora, houve essa singularidade, como o Nelo já tinha avisado, se pintasse alguma oportunidade, claro que o Sport está aberto para negociar. Agora, como é um clube que tem problemas financeiros, acho pouco provável, para não dizer impossível, que apareça outra grande oportunidade como essa do Diego Souza. Mas, em contrapartida, eu digo, o Sport está fazendo certo, não tem como fazer, de comprometer parte desse dinheiro do Everton Felipe, porque, como bem eu peguei de informações nos bastidores, esse dinheiro do Everton Felipe vai ser, inicialmente, para pagamento de folha do Sport. Então, não há como você jogar fora uma situação dessa em virtude de uma incerteza, querendo ou não. O Diego Souza é craque, joga bola, está com vontade, tem tudo, mas futebol tem suas nuances, tem suas singularidades, e ninguém garante que o Diego Souza vá realmente jogar esse futebol, ninguém garante que o torcedor realmente chegue junto, né, coisa que desde a década de 80 não existe isso, atrás que a torcida paga, não existe isso, não teve nenhum exemplo parecido com esse em Pernambuco, de muito tempo para cá, e o jogador sem querer comentar, nem estar azarando nada, mas o jogador também pode se machucar. Então, é um risco muito grande, mas eu, sinceramente, Alessandro Matias, acho que se o Sport tiver condições e se puder ajustar essa situação com o São Paulo ainda, o São Paulo voltar atrás em algum sentido, o Sport tem sim que trazer, porque é um jogador de primeira, é um jogador que vai trazer a possibilidade do Sport disputar com uma distância muito grande dos outros concorrentes ao título da Série B desse ano. Claro, e eu vou repetir o que eu falei a semana passada, e o Anderson estava aqui, você disponibilizou o áudio lá no Eu Pratico Esporte no YouTube, e eu disse, é um bom jogador, é um bom atleta, porém, se for para vir para o esporte de uma forma que venha para prejudicar mais a questão financeira, não é legal para o esporte. Eu sempre destaquei isso aqui desde a semana passada. É um bom atleta. Agora também quando fica uma novela, também eu não gosto muito não, viu, Anderson? Novela de jogador para clube, para quem é que gosta, né? Não gosto porque sempre dá uma zebra, meu amigo. Quando o cara vem, porque a novela vem hoje, vem amanhã, não vem depois. E depois, quando o cara vem pra cá, chega aqui, meu amigo, é uma tristeza. O Sport, pelo menos nesse instante, fez o possível pra tê-lo aqui na capital pernambucana. Né? Foi até o seu limite, né? Isso. Difícil seria, né, até pro torcedor, o Sport extrapolar a sua folha, fazer aí das tripas coração, pra trazer o atleta e no fim das contas não poder pagar. Pois é, e se complicar mais. Exatamente. Não pode. É o que eu falei, Sim. Torcedor querendo ser sócio do Sport com a de Diego Souza, mas aí a gente está trocando, né? Invertendo a ação, invertendo os valores. O torcedor tem que ser sócio do Sport, porque é esporte, que é torcedor. Isso. E não é por conta do Diego Leão, Souza. do campeão brasileiro de 87, porque se emociona na ilha, porque, enfim, não existe isso. Atrás que eu me associo. Não, pô. Tu tem que se associar e dar condições para o esporte de trazer jogadores ou investir em situações, vamos dizer, na situação que está, um pouco até fora da realidade, vamos dizer assim, porque Diego Souza é um sonho fora da realidade, mas um sonho fora da realidade porque foi proporcionado pelo lado de lá e não pelo lado de cá. Então, se você quer sócio do esporte, já poderia ter se associado e o esporte está com esse dinheiro em caixa e ver as possibilidades se daria ou não. Quem sabe a sua não associação ao esporte até hoje não foi, quem sabe, um diferencial nesse quesito aí, nesses primeiros dias, né? De novela, vamos dizer assim, do Diego Souza e Esporte Clube do Recife. Ô Anderson, eu li uma notícia ontem, salvo engano, foi ontem, foi sábado, que o Joelito estava em negociação. Isso é bom para o esporte, se realmente tiver essa negociação, e os valores eram altos. Foi até um destaque na resenha rubro-negra que a gente realizou no sábado, eu com o Alessandro Matias, e eu destaquei os números do Joelinton, né? Joelinton que hoje joga no Hoffenheim da Alemanha, o Newcastle da Inglaterra. Quem estaria interessado na aquisição do jogador. São 60 milhões de euros envolvidos na negociação. Até então o preço do euro estava 4,25, então 255 milhões de reais
né? E o Sport tem aí uma pequena porcentagem por ter sido clube formador, algo em torno dos 5 milhões e 700 mil, bom dinheiro, que né, seria benéfico demais para o Sport, né, para dar um desafogo financeiro. Então, assim, vamos aguardar. Mas a expectativa é que a equipe inglesa possa sim fazer essa contratação. Boa, Alessandro, sim? Boa, Anderson. É sempre bom estar lembrando, né? Rapidinho, Moisés. Certa vez, um técnico do Sport, tão criticado quanto a frase, ele falou que o Joelson era jogador de Europa, né? E todo mundo riu. Não só a torcida, como alguns profissionais, né? Exato. Fica aí a reflexão, né? Exatamente. De quem está dentro, olhando o dia a dia e vendo um jogador como o Joelson aí, que vai despontar sim, já está despontando, e vai ser aí, quem sabe, a salvação do Sport. Uma das salvações, né? No mínimo vai ajudar o Leão nessa temporada complicada aí financeiramente. Beleza, Alessandro Matias, de volta ao vivo, né? Que você sempre esteve por aqui, mas ao vivo você hoje estava aqui, hoje está com a gente, mas nos encontramos amanhã. Sem querer dar spoiler, mas eu estou em algumas reuniões aí de coisas boas e que devem pintar em breve. Coisa boa. Quando pintar, eu aviso. Mas é isso. Hoje à noite fica o convite no canal Eu Pratico Sport TV, a resenha rubro-negra, eu, Anderson Batista e o Zé Henrique já estamos confirmados e quem sabe teremos mais convidados para abordar não só essas notícias até agora, Joelson, Sport e Diego Souza, como também todas as novidades do Leão, já está do treino, e também, quem sabe, vamos esperar alguma outra novidade falando do caso Diego Souza, Sport Clube do Recife. Forte abraço para vocês do estúdio, beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Abraços, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira com o nosso repórter Alessandro Matias. A notícia do Esporte Clube do Recife com ele, Alessandro Matias, do Eu Pratico Esporte.